Bom dia, pessoal. Bom dia para quem poderá vir nos acompanhar neste material. Hoje eu estou aqui, João Januário, junto com Eva Torres, nesse nosso novo movimento para ampliar um pouquinho mais o nosso trabalho de terapia, terapeutas, né? E também sobre conversar um pouco sobre a vida e sobre as coisas que a gente vai recolhendo nesse caminho, né? Então, Eva, ia te pedir para tu abrir a nossa conversa de hoje, trazer um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Então, bom dia, eh, ou talvez olá, né? Porque a gente Nós não sabe em sabemos. que momento as pessoas estarão com a gente nos ouvindo, nos assistindo. Então, João, é um desafio, né? E desafios são momentos em que a gente tem vontade de parar antes de começar. Então, hoje estou bem com essa sensação de que, ai, para que eu vou me meter nessa enrascada, né? Mas também, por outro lado, fico muito disponível e à vontade quando me dou conta que em outros momentos, quando os desafios aconteceram, ir até eles e dar conta de fazer o que o que a vida está convidando, o que a alma está pedindo, sempre foi uma boa solução, né, para esse nervosismo, para esse momento assim de o novo, de enfrentar o novo. E aí a gente nem sabe muito bem como é que é nem o nome desse projeto, nem como ele vai acontecer, mas é, ambos estamos com essa vontade, com essa necessidade de ouvir histórias, né? Uhum. De encontrar pessoas, não só nos nossos ambientes terapêuticos, mas também ampliar um pouco isso, né? E aí me dou conta que existem tantas pessoas com histórias tão lindas, tão interessantes de superação e de encaminhamentos tão ricos para suas próprias vidas. E também me dou conta que, ao mesmo tempo, quando a gente está em dor, quando a gente está sofrendo, a gente acha que a nossa dor, que a nossa história, que o nosso sofrimento é só da gente. Uhum. E não é verdade isso, né? Às vezes, compartilhar uma dor, compartilhar uma história de superação faz com que. E aqui não é uma superação daquelas de eu posso, eu quero, eu dou conta. Não, é superação mesmo, processo Bem humano. bem humano, né? E processo daqueles em que a gente vai um passo de cada vez fazendo coisas que vão tendo resultados e que vão nos dando um fôlego para um Uhum. próximo passo, né? Uhum. E aí, essa é a ideia, é trazer pessoas, convidar pessoas, ouvir pessoas que têm histórias bonitas Uhum. de vida, de começo de vida, de vida adulta, quando a maturidade vai de fato se instalando e as pessoas vão ficando à vontade dentro dos seus próprios corpos, dentro das suas próprias histórias, biografias, né? E Então, isso. não, é legal porque é uma coisa que eu gosto muito, né? Quando a gente começa a ampliar um pouco para ver essa superação, encontrar a humanidade nesse processo, porque ela não é linear, ela não é Uhum. perfeita, ela não é Sim, cheia de certezas, né? E às vezes eu vejo que a gente às vezes se separa tanto enquanto humanos na busca de uma vivência perfeita que talvez ninguém possa alcançar, né? tenho dito bastante isso para os meus clientes, né? Quando eles falam, ah, mas aí, gente, isso é vida. É alto, baixo, montanha-russa, queda livre, é, momento de tranquilidade, momento de pavor, momento de alegria, momento de tristeza. É a vida acontecendo. Uhum. E isso não é reduzir é, a dor, nem ampliar só a alegria. Isso é perceber que a nossa humanidade, que na prescrição, Na né? bula. Na bula, na prescrição humanidade, isso está contemplado, não é? Uhum. Alto, baixo, tristeza, alegria, prazer. Então, eu sempre costumo dizer para os meus clientes, quando é, nesses momentos em que parece que a desesperança toma conta e aí a gente desconfia de tudo, que quando a gente está perdendo o fôlego de tristeza por algo que aconteceu nas nossas vidas,
a vida olha para a gente e diz, lá está a Eva perdendo o fôlego de tristeza. Quando a gente está perdendo o fôlego por alegria, a vida olha e diz, lá está a Eva perdendo o fôlego por alegria. Para a vida, não importa se a gente está perdendo o fôlego por tristeza ou por prazer, por desconsolo ou por euforia. Para a vida, a gente está vivendo. Quem põe valor somos nós, né? Quem põe esse valor e quem quer só viver no prazer, ou só na alegria, ou só no conforto, somos nós. Para a vida não importa se é dor ou prazer. Para a vida importa que a Eva está viva. Para a vida importa que a Eva está vivendo. Para a vida importa que a Eva está passando por um momento na vida que faz parte da especificidade dela. E para a vida isso está de bom tamanho. Nós é que queremos felicidade algo... o tempo inteiro. E aí, quando ela se instala, a gente nem sabe usufruir dela. Porque a gente está já numa tentativa de melhorar aquilo ou na expectativa de algo. Então, isso. E aí tem gente que já deu conta muito bem de passar por esses momentos e confiar. Né? Confiar nos momentos bons e também confiar nos momentos ruins. Que isso que é a beleza né, da vida. Eu te ouvindo falar, me vem muito... que é uma coisa que está instalada dentro da gente, né? O conceito da normalidade. Que existe uma normalidade que deve ser vivida. E tudo sai dessa normalidade. Sim, isso é algo que é um... Como é que a gente fala? Sonho de consumo de todo mundo. Que a vida seja normal. Né? Que a vida seja linear. Que a vida seja horizontal ou vertical para os mais ousados. Isso. Mas a vida é cheia de curvas. Né? E a grande beleza da vida, na verdade, são as curvas. A beleza está nas curvas. Né? A beleza não está Me veio uma pergunta, né? Na linearidade. Com que idade a gente abre mão da normalidade? Com que idade a gente abre mão da normalidade? Provavelmente muito cedo. Com que idade a gente abre mão da normalidade? A gente aceita que não vai ser uma vida... Provavelmente muito tarde. Né? Quase quando a vida no pezinho ali. Quase quando a vida já está se esgotando, a gente abre mão da normalidade. Quando, na verdade, então, a gente abre mão do espontâneo, do alto e do baixo, muito cedo. Né? Muito cedinho. Quando a gente ainda é muito pequeno, a gente já abre mão desse movimento da vida. Porque, então, a gente começa a entrar nesse lugar em que parece que ser linear, caminhar, viver sem curvas é mais interessante. E eu acho que tem alguma coisa no sentido, quando nós não estamos cientes de quem nós somos, nós precisamos ser o que os outros esperam. E tem uma expectativa de este é o lugar que as pessoas esperam, essa coisa linear. Sim. Né? Exatamente. E, João, um recurso muito interessante para a gente perceber quem somos, né? E o que a vida espera de nós é nós nos darmos conta do que houve antes de nós, né? De nós. Então, isso também é algo que eu tenho incentivado muitas pessoas a fazerem revisões biográficas, a olharem para suas histórias antes mesmo da sua própria história existir. Porque quando a gente olha para o histórico, por exemplo, quando a gente olha para o histórico escolar de um aluno do ensino médio, por exemplo, a gente sabe como ele se movimentou academicamente.
Quando a gente olha para o histórico da nossa família, a gente sabe como a nossa família se movimentou existencialmente. E aí a gente pode, a partir dessa percepção de como a nossa família se movimentou existencialmente, a gente pode dar continuidade inovando. A gente pode dar continuidade com inovações, mas sabendo que inovações para o nosso sistema são caros, que a gente precisa de investimento existencial para fazer inovações, né? Porque se a gente percebe um histórico, se a gente tem essa percepção, se a gente cuidadosamente olha para o que aconteceu ali atrás, a gente sabe do que a gente é capaz sem esforço, porque é só uma continuidade, já está ali, e o que no que a gente precisa colocar um pouco mais de esforço, um pouco mais de inteligência emocional, a gente pode falar assim, para poder dar conta, né? Por exemplo, para dar conta desse desafio de estar aqui na frente de uma câmera, conversando com o microfone dentro de um estúdio, eu tive que ter um pouco mais de investimento, porque isso não faz parte do meu histórico, nem do histórico da minha família, nem do meu próprio histórico. Então, para isso, eu preciso de um pouco mais de esforço emocional, preciso de um pouco mais de investimento existencial, né? Então, é assim que acontece nos desafios, mas como nós não sabemos o que tem lá atrás, a gente não sabe o que a gente pode aqui, no agora, e nem o que a gente pode ali na frente. Não sei se eu me expliquei. Não, explicou, e me vem até um pouco as palavras do Hellinger quando a gente fala de consciência, né? Por exemplo, a consciência leve, a consciência pesada, quando a gente tem que ultrapassar algum desafio novo, né? Eu sinto que quando as coisas vêm muito pesada, eu acho que é um momento que às vezes a gente está rompendo um pouco o limite do sistema, dentro daquilo que a gente está acostumado, né? E daí surge, às vezes, tensões psíquicas, mentais, emocionais, que eu acho que é tudo esse lugar que o Hellinger fala justamente de como a gente consegue ou seguir no fluxo, que é fazer o mesmo e permanecer tranquilinho, ou Sim. acatar o preço de subverter algo que faz parte do sistema, né? Sim, eu não sei se não sei se quando eu ouvi essa expressão pela primeira vez, não sei se fui eu que a criei, pode ser, mas talvez eu tenha ouvido de um professor ou até em algum espaço de aula, enfim. Mas essa expressão, deslealdade sagrada, né? É uma expressão que parece que expressa muito bem isso que a gente está falando, né? Porque quando a gente percebe como o nosso sistema, como a nossa família se comportou ao longo do tempo, então, toda vez que a gente vai fazer algo diferente, isso custa, isso é caro, isso é pesado, né? E pode ser pesado porque é uma inovação, mas faz sentido, e pode ser pesado porque vai para além do sentido. Então, isso é algo, isso é um refinamento mesmo na nossa percepção, né? De nós conseguirmos perceber se aquilo que a gente vai trazer como inovação para o sistema é algo que é novo, mas faz sentido para o sistema, ou é novo e pesa no sistema, né? E a deslealdade sagrada, então, contempla esse primeiro caso, que é quando eu vou fazer algo novo para o meu sistema, vou trazer um ingrediente novo para a receita tantas vezes produzida, mas faz sentido. E faz sentido, tiro mais. Né? Algo novo e faz sentido.
Aí é algo novo, então é como se fosse uma deslealdade, mas ganha um sobrenome, é uma deslealdade sagrada, porque então é um ingrediente novo para uma receita tantas vezes produzida, mas que vai nutrir o sistema. Ampliar um pouco. Ampliar um pouco. Né? Então, eu sempre gosto também da imagem de... mas então, na nossa família, a gente sempre assa um peru no Natal. E aí chega alguém de uma geração para frente e diz, nesse Natal, vamos comer um bobó de camarão? E aí todo mundo se espanta. Mas é sempre um peru. Mas a gente nunca nunca comeu camarão no Natal. Ok, então será que dessa vez a gente não pode experimentar? Então, esse é um exemplo bobinho de como algo novo que chega no sistema e nutre, tanto quanto o que existia anteriormente. E eu acho que é interessante, Eva, daí tu pode me corrigir se eu estiver errado, que eu acho que tem um ingrediente aí deste novo, que é a postura de quem traz o novo. Se é uma postura que vem para provar que o sistema está errado e deveria fazer diferente, que eu acho que entra no novo desrespeitoso, não agregador, ou o novo que realmente quer trazer algo que o sistema precisa dentro da própria experiência dele. Tá, de novo, João, vamos lá. Ver se tu consegue me ajudar a compreender qual é a tua... Por onde tu tá querendo ir. Que a postura com qual nós fazemos as coisas frente ao nosso sistema, ela é uma informação importante do resultado que aquilo vai gerar. Sim, exatamente. Porque a postura... E a gente sempre costuma dizer que é uma postura interna, não é uma postura externa, porque para fora pode até parecer desrespeitoso, mas o que importa é o que está acontecendo dentro. Sempre que a postura for respeitosa, eu posso dar um passo. Se a postura for minimamente desrespeitosa, diante de tudo aquilo que o sistema já trouxe como informação, se a postura é minimamente desrespeitosa, isso pode ser muito pesado. Não para o sistema, mas para quem opera essa mudança, essa inovação. Sim, pode ser um desastre. Né? E aí pode ser um desastre com grandes proporções de prejuízo e pode ser um desastre com pequenas proporções, mas que impede aquele que está operando a inovação de dar o próximo passo, né? Pois é. E a gente começou a falar, e a gente nem se apresentou direito, né? Exatamente, vamos lá. Isso também é importante. Mas assim, eu acho que já tá valendo porque já foi bom. Eu já gostei, Sim. Foi uma direção boa. Mas, Eva, eu gostaria que tu também se apresentasse para as pessoas poderem te conhecer, né? Qual é a tua experiência, o que está te movendo para este movimento também. Então, eu sou Evanilde Torres. Os meus amigos e os meus clientes me chamam Eva, né? E eu decidi assumir esse nome menor, esse apelido, esse jeito de as pessoas simplificarem o contato comigo. E hoje eu respondo por Eva, mas nunca me apresento como Eva, sempre me apresento como Evanilde, né? Que foi o nome escolhido pelos meus pais e eu gosto de honrar essa escolha sempre. Eu nasci em Florianópolis, sou uma manezinha. Passei muito tempo da minha vida fora de Floripa, mas gosto de dizer que nasci, fui criada e vivo em Florianópolis por escolha, por opção. Sei que tu também és manezinho, então isso também é algo assim, nossa, estamos numa sala de manezinhos com 3 pessoas, né? Eu, João e o Marcelo, que está nos auxiliando e fazendo com que essa transmissão alcance outras pessoas. E a gente está em maioria. Uma raridade em Florianópolis já. Que é uma raridade, né? Então isso é bem importante. Então, nasci em Floripa, sou educadora,
por formação, sou professora de inglês, português e literaturas correspondentes. Gosto muito dessa minha primeira formação. Atuei como professora, ensinei inglês para muitas pessoas em Floripa. Fui uma ótima professora de inglês. Mas um dia eu me dei conta que eu não tinha escolhido a minha profissão, que eu não tinha escolhido, que eu tinha sido levada para ela. E aí percebi que eu sabia fazer, além de ensinar, eu sabia fazer algo ainda também. Não melhor, mas também. Que era mediar, que era mediar conversas que eram conversas tensas, densas, né? Porque sempre, além de ensinar, eu sempre coordenei as escolas por onde passei. E aí percebi que tinha essa habilidade de mediar pais e professores, alunos e professores, professores e direção, professores e professores. Falei, isso é algo que que eu sei fazer. E aí fui me direcionando para essa área do desenvolvimento humano. Fui fazendo coisas nessa área. Mas as mudanças, essas que são tão substanciosas na nossa vida, como uma mudança de profissão, às vezes elas não acontecem de uma forma tão simples assim e tão serena, né? Às vezes elas precisam de um impacto. E eu adoeci. E nessa notícia de um adoecimento, eu percebi que eu precisava fazer algo revolucionário, que aquilo era algo que precisava ser feito, sim. E aí eu fui me especializando, fazendo cursos, estudando, me dedicando, e há uns, talvez 20, 25 anos atrás, eu fiz uma transição de carreira. E aí, de educadora, eu passei a ser educadora. Só que antes eu era uma educadora formal, dentro de uma escola, né? Atuando formalmente na educação. E aí eu me tornei uma educadora atuando informalmente, ou seja, eu passei a reeducar adultos, né? Então, antes eu ensinava e educava crianças, adolescentes e adultos. E depois que eu fiz os cursos, as especializações, que eu me identifiquei com essa linguagem sistêmica, que eu estudei Bert Hellinger, que eu estudei famílias, sistemas, eu então me tornei uma reeducadora e aí de adultos, porque eu resolvi também deixar as crianças e os adolescentes em paz, porque eles merecem estar em paz, né? Então, me dedico especialmente a essa condução de fazer com que adultos ampliem a sua autopercepção, qualifiquem a sua presença na vida, né? E é isso que eu venho fazendo aí pelo mundo. E adoro ensinar, adoro essa vida de estar contando para as pessoas coisas. Tá? Muito bom. E você? Bom, eu sou o João, também sou de Floripa, como você. Tenho trabalhado há 6 anos como terapeuta. Minha primeira formação é de administrador, seguindo bem o caminho que a família sugeria. Sim. Né? Sugeria ou não sugeria, porque eu acho que a minha família tem uma inteligência muito grande para fazer negócios, gerenciar, assim, né? Mas também sentia que não era exatamente aquilo que eu encontrava um sentido em fazer, né? Por muito tempo eu me interessei muito por cinema, gostava de roteiro, gostava de direção, né? Queria trabalhar com isso. Vi muitos filmes. E eu acho que isso me fez entrar um pouco nessa
nessa área da emoção, da experiência humana, na verdade, não é nem tanto da emoção, mas de tudo isso que a gente passa numa vida, né? Que às vezes é tão desafiante, né? E há mais ou menos uns 8 anos atrás eu entrei em contato também com o Hellinger. Eu lia várias outras coisas, mas eu fiz uma leitura do Hellinger que me chamou muito, e daí eu entrei por esse caminho do sistêmico, né? Depois fui trabalhar também, fui aprender um pouco mais com trauma, e me sinto neste caminho também, né? No início de um caminho, de certa forma. E tem sido assim, tem sido bom e tem sido um desafio. Porque é interessante, né? Eu não sei como é que foi para ti a tua virada de carreira, assim, mas eu sinto que esse é um campo que exige que a gente se transforme junto com ele, né? A gente não consegue, estou pronto e faça a mesma coisa durante muito tempo. Tu aquilo vai te movimentando, e através do que aquilo nos movimenta, a gente consegue movimentar algo através do nosso serviço, né? E isso é um desafio às vezes, né? Sim. Uhum. Sim, porque, enfim, isso é muito repetido, divulgado, né? Acreditado a grandes pensadores e terapeutas. Parece que até que foi, acho que foi Jung que falou algo assim, dizendo que a gente só consegue levar os nossos clientes, a gente só consegue levar alguém até o lugar Que a por gente onde foi. a gente já foi, né? É. Então, estar com pessoas é já ter estado estar com pessoas para levá-las a algum lugar é já ter estado naquele lugar de alguma forma, né? Eu tenho me dado conta também que a gente tem uma diferença muito grande de idade, né, João? Sou bem mais velha que você. Então, óbvio que isso... Então, já teve um tempo que, quando eu era uma terapeuta mais jovem, quando alguém me descrevia alguma coisa, ou quando alguém me contava alguma coisa que eu respondia, eu costumava dizer, eu sei, eu sei o que tu estás sentindo, eu sei o que acontece aí. E agora, com essa maturidade, enfim, se instalando, né? Inclusive, com a maturidade profissional se instalando, eu tenho optado por dizer, eu imagino que tu estás sentindo. Porque saber o que a pessoa está sentindo é quase uma presunção, é quase uma arrogância, né? Porque essa percepção do próprio cenário interno é muito específica e é muito individual mesmo, né? Então, não estou desdizendo o que vem sendo dito, Sim. né? Mas sim, a gente só consegue ir junto com alguém por um caminho que a gente já passou, mas devemos ser muito cuidadosos ao mesmo tempo, porque é muito individual, pessoal, específico, o que cada um sente, né? O que cada um percebe como seu cenário interno. Eu sinto um pouco disso mesmo, né? Como dentro daquilo que é igual, é algo muito específico. Muito, né? É algo muito diferente. É igual, mas é muito diferente, né? Então, essa é uma das posturas interessantes a serem desenvolvidas por nós, né? Que gostamos de estar com pessoas e que gostamos dessa condução, de contar coisas para essas pessoas. Esse lugar de, sim, eu vou te levar por onde eu já passei, mas o teu passar por esse lugar vai ser diferente do meu passar, porque ele é teu. E nós somos essencialmente diferentes, apesar de sermos essencialmente iguais. Então, a gente vive mesmo nesse mundo tão paradoxal das percepções, né? Que é tudo muito igual, porque nós somos todos humanos, fazemos parte do mesmo grupão. Mas somos tão específicos,
somos tão somos indivíduos tão diferentes uns dos outros, apesar de estarmos nesse mesmo grupão, né? Então, isso é sempre um cuidado, né? E eu sinto assim, né, como a experiência interna, ela pode tomar proporções tão diferentes para cada um também, né? E se a gente também ficar muito, isto é isso é aquilo, tu às vezes limita e não deixa nem sequer a pessoa chegar onde ela precisa chegar, que é da experiência dela, né? Que não é uma coisa... Vibrou. Que não é uma coisa que é... Fenômeno. Fenômeno. Que não é uma coisa colocada como... Que a gente falou no começo, né? A linearidade. Não é linear, né? Eu acho que a gente, como ser humano, tem uma necessidade tão grande de encontrar segurança no ambiente, e a gente corre atrás de ter uma linearidade em tudo, que a gente se esquece que tem uma parte da vida que se faz nesse desconhecido. Total desconhecido. Sim. E como é angustiante, às vezes, né? Olhar para esse desconhecido. Como é angustiante e como é aterrorizador se a gente não tem a mínima disponibilidade para o que é, para o que vem, para o que a vida apresenta para gente, né? Porque a gente aprendeu em algum momento que a gente vive. E isso pode ser dito de outra forma, ou ensinado de outra forma, ou percebido de outra forma, que não somos nós que vivemos, é a vida que vive, é a vida que se vive através de nós. Então, a vida como essa força grande, criadora, criativa, ela precisa de várias vidinhas, muitas vidinhas, milhões de vidinhas, né? Então, de pequenas vidas que a vivam. Né? Então, a grande experiência é da vida. Nós somos pequenas vidas vivendo experiências diferentes para que a grande vida tenha a sua grande experiência. Né? Então, aqui é aquele lugar em que nós precisamos nos perceber como muito grandes na nossa própria individualidade, mas muito pequenos diante dessa força tão grande e pretende algo para si e para cada um de nós, né? Então... Sabe que às vezes eu faço Quando a gente fala, por exemplo, de trauma, a linha de trauma que eu estudei um pouco mais veio do Peter Levine, né? Que fala que o trauma não está no evento, o trauma está no sistema nervoso, que é aquilo que eu absorvo do evento. E quando eu ouço tu falando assim da grande vida, me parece que nós somos o mecanismo de experiência desta grande vida. Pois ela precisa disso que nós temos como ferramenta, emoções, sensações, percepções, para transformar algo, um acontecimento, em conhecimento, né? E aí a gente vai... E aí a gente... É como se nós estivéssemos aqui num grande serviço conjunto, né? Numa grande tarefa conjunta para algo grandioso se movimentar e acontecer. E que talvez não seja algo grandioso que nós teremos percepção e que nós teremos conhecimento. Não. É uma partezinha que está sendo construída por muitos e muitos de nós. E há muito tempo e por muito tempo. Né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que também tomar, né? Porque hoje há uma grande corrente, né? Que se movimenta contra esse positivismo, né? Contra a positividade tóxica, né? E não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando desse estar disponível para a tristeza, estar disponível para a alegria, como disponibilidade mesmo, e não como convite, né? E não como
Muita gente fala isso, a gente fala, nós já falamos muitas vezes, a gente continua falando, é que tá tudo certo. Mas é que tá tudo certo, não como Tá tudo bem, feliz. isso, como resignação, ou como acomodação, ou como conformismo, não. É alto e baixo, Uhum. é sobe e desce, isso é vida. Então, quando a gente fala para alguém que está tudo certo, não é certo esse ok, assim, Uhum. não, faz sentido, Uhum. tem sentido. Em algum lugar, em algum momento, essa dor, esse sofrimento, esse desprazer, essa catástrofe, então a gente Uhum. pode ir do pequeno para o grande, vai ter, vai ter um sentido Dentro de um para movimento essa maior. grande estrutura, não Uhum. é? Uhum. E é interessante, né? Porque assim, quando eu olho um pouco, às vezes, esse conhecimento que o sistêmico traz, mas é uma visão de vida, quase, né? Uhum. A gente tem quase dois âmbitos. Parece que a gente está num grupo social e num mundo e numa cultura que hoje que diz que o indivíduo é tudo. A tua experiência individual é o que manda a tua vida. Então, o que eu sou, o que eu faço, o que eu represento, o que eu tenho de valor, blá, blá, blá. E isso que a gente está falando vai quase pro oposto. O indivíduo é um acessório do todo, que está vivenciando algo. E às vezes isso parece entrar num conflito que para muitas pessoas é difícil, né, entender. E daí me veio um pouco vontade de falar tanto do individualismo quanto do egoísmo. Eu não sei porque eu tenho um certo apreço pelo egoísmo, Uhum. encontrar o valor dentro do egoísmo e também o que somos nós dentro desse todo, né? Utilizando um pouco essa coisa do egoísmo e da individualidade. Então, durante muito tempo eu falava, quando falava de egoísmo, eu falava, gente, vamos falar de egoísmo. Em vez de falar de ego, né, de egoísmo, vamos falar de egoísmo. Uhum. E, porque então é aquela premissa que diz que cada um tem que privar pelo seu próprio bem-estar, pela sua própria tranquilidade, né? E aí, a gente pode dar um sobrenome para egoísmo. A gente pode chamar de egoísmo ético, que é aquele egoísmo que faz com que, então, eu receba as tão famosas instruções cada vez que eu vou voar, né? Se você está num avião e a cabine se despressurizar, primeiro coloque a máscara de oxigênio em você. E depois, se você estiver bem, se ainda for possível, você se vira para auxiliar quem está ao seu lado, mesmo que quem esteja ao seu lado seja alguém Mais necessitado? mais necessitado, uma criança, Uhum. alguém com limitações. Esse é o egoísmo ético, né? Que faz com que, então, você só possa despender o seu fôlego se você o tiver. Porque quando você não o tem, você é um desserviço para quem está precisando. Uhum. Né? Então, ao invés de a vida ficar sem uma pessoa, ela fica sem duas pessoas para vivê-la. Uhum. Uhum. Né? Então, esse é o egoísmo ético. Só que nós, possivelmente, tomamos isso de uma forma equivocada, deturpada, né? Então, ou a gente toma isso de uma forma deturpada para um lado, e aí a gente só funciona no eu, ou a gente toma isso de uma forma deturpada para o outro, quando a gente fica Tudo pro outro. tudo para o outro, né? E Uhum. aí a vida corre risco. Se eu estou sempre disponível para o outro, eu sou uma péssima companhia de voo, né?
Se eu estou sempre disponível para o outro, evite sentar ao meu lado num voo. Porque você corre o risco de não ser salvo. Porque eu vou tentar te salvar primeiro. Quando eu estiver me virando para ti, Já eu estamos os posso dois. perder o meu fôlego. E aí, quando eu perco o meu fôlego, eu não posso te ajudar. Uhum. Então, esses dois extremos, de quem prima pelo egoísmo e de quem não cuida dele, são extremos perigosos para os acompanhantes, Uhum. para quem está junto. Uhum. Né? Não sei se essa é a forma correta de colocar, mas eu sempre penso assim, essencialmente somos todos egoístas, Sim. né? Porque nós temos um lugar de perceber as experiências aqui, Uhum. né? Então, mesmo eu acho que a gente acaba entrando num campo meio filosófico, mas toda experiência, se resumida, definida até o seu último grão, eu acho que no final vai ter uma experiência totalmente pessoal. Sim, e esse egoísmo, ele nasce nos primórdios com o senso de pertencimento. Quando nós nos demos conta lá atrás que não sobreviveríamos sem estarmos acompanhados, porque precisaríamos de alguém para nos aquecer, né, para juntar os corpos, para produzir calor. Quando nos demos conta que para sair da caverna para caçar, eu precisava deixar alguém cuidando do fogo, porque senão o fogo podia se apagar. Quando o pertencimento começou a ser desenvolvido no nosso cérebro reptiliano, quando a gente começou a perceber que só sobreviveríamos junto com alguém, aí também nasce o egoísmo. Uhum. Porque eu não me junto contigo por causa dos teus lindos olhos castanhos. Uhum. Eu me junto contigo por conta da tua força em trazer a caça para dentro da caverna. Eu não me junto contigo porque tu és agradável ou simpático. Eu me junto contigo porque eu preciso de olhos que me olhem, de ouvidos que me escutem. Eu preciso da tua percepção para me perceber. Exatamente, eu preciso de ti para viver. Uhum. E isso é algo que a gente não se dá conta mais, mas que ainda é o sentido primeiro que a gente desenvolveu lá atrás. Sobrevivência, eu não estou aqui contigo por outra razão que não a sobrevivência. Né? Isso continua sendo assim. Era assim lá atrás, quando nós precisávamos mesmo nos agruparmos para produzir calor, comida, fogo. E continua sendo assim ainda hoje. Né? Então, o egoísmo, ele é um primo irmão do pertencimento, eles se juntam Sim. em algum lugar aqui do nosso instinto, né? E eu sinto, né, eu acho que a sistêmica do Hellinger trouxe muito isso, né, de a gente ter um novo olhar sobre conceitos que já estão muito batidos, porque o egoísmo, ele é extremamente pejorativo na forma como a gente aplica ele hoje, né, na forma de falar dos outros e tal. E me parece que ele é claro, existe a disfunção do egoísmo, não tenha dúvida disso. Quase todos os sentimentos têm a sua disfunção, até o amor tem, né? Claro. Mas a gente não percebe que a gente é essencialmente egoísta no sentido que a nossa percepção sempre vai partir de um ponto interno. Então eu percebo o que acontece através daquela experiência quando ela chega no meu limite. Sim. Né? No sentido, é difícil... Quando ela encosta em algo que eu já tenho. Isso. Eu preciso de qualquer... esqueci a palavra, referencial que encontre fora e dentro para eu poder experienciar algo. Mas senão eu não experimento algo. Senão eu não experimento Se eu não algo. tenho referencial interno, eu não consigo experimentar. Então, essencialmente, tem uma questão nossa que é muito central dentro de uma visão que é única. Não é o outro que te diz... Não, a experiência é muito assim, né? Essa semana eu estava pensando nisso, né? Como é que eu posso ter
registro de experiência de algo que eu não vivi. Uhum. Talvez isso seja um indicativo que se eu sinto é porque algo já foi vivido em algum momento da minha vida. Ou pelo teu sistema. Ou pelo sistema, sim, sim, Né? sim. Então, na tua vida, mas não na tua vida a partir da tua concepção, né? Não. Uhum. Porque, então, eu chamo de minha vida algo que me acontece a partir da minha concepção. Então, 9 meses, né? 40 semanas antes do meu nascimento, a minha concepção. Parece que ali, a partir dali, a minha vida iniciou. Não. Minha vida iniciou muito antes disso. Ela iniciou através da vida dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. E aí vamos parar nos tataravós para não ir muito longe. Porque provavelmente algo que aconteceu na geração dos meus tataravós para frente já tinha acontecido em alguma linha geracional dos meus tataravós para trás. Então a gente Foi renovado. foi renovado. Uhum. É assim, vale a pena ver de novo. Né? Então, um dia, Gabriela era Sônia Braga. Dali a 10 anos, Gabriela passa a ser Juliana Paz. E agora vai ser... Enfim, não sabemos. Talvez. A Juma, né? Que já foi Cristiano Oliveira e agora é essa outra menina. Então, a minha vida não é deflagrada no momento da minha concepção. E isso é algo que a gente não percebeu ainda grande. A gente percebeu, assim, algumas pessoas já perceberam, mas a nossa vida começa muito antes da nossa concepção. Né? Então, já houve um tempo que a gente achava que a vida começava a partir do nascimento. Depois, agora, a gente já considera a vida intrauterina. E a gente está demorando muito para começar a considerar a nossa história, o nosso sistema. 4 linhas geracionais para trás. Né? Ali começou. A minha biografia começa a ser escrita lá na linha geracional dos meus tataravós, dos meus bisavós, dos meus avós e dos meus pais. Porque, então, é isso que eles viveram ou vivem, né? Se ainda estão vivos, que... chega até a minha geração. E me impulsiona, né? E conta de mim. Então, às vezes, eu ainda não vivi algo realmente, mas alguém ali atrás de mim viveu aquele algo realmente. E eu estou numa ressonância com algo que foi vivido ali atrás, agora. Por isso, eu costumo sempre dizer... Então, quando alguém está vivendo algo muito forte e não percebe evidências de como isso foi operado na sua vida, eu digo, então vamos ver quanto disso é teu e quanto disso é de alguém, que a gente talvez não saiba quem, nunca vai descobrir, e nem tenha evidências do que foi vivido, mas a gente pode quase que adivinhar, perceber no campo, perceber nesse entorno fenomenológico que aquilo já aconteceu. Que então aquela dor, aquele desconforto, aqui eu estou falando de dor emocional e não de dor física, claro, aquela dor, aquele desconforto, aquela sensação desagradável, não é 100% daquele corpo, daquela emoção, daquela mente, daquela pessoa, daquela história. É de um pouquinho para trás. Né? E aí é nesse sentido que a nossa revisão biográfica é sempre muito importante. Olhar para quem veio antes de nós é substancial, é essencial para a gente poder tomar as decisões de agora. Né? E trazer também a consciência que nós compartilhamos uma experiência com aquele grupo com o qual nós fazemos parte, né? Eu sinto isso como tem dores, né, que às vezes a gente sente ou que a gente observa nos clientes, que é desproporcional com a realidade que ela está vivendo.
Não tem evidência. Não tem ali um contraponto muito claro do que por que dói tanto. E ao mesmo tempo, isso resgata um pouco aquilo que tu falou aquela hora dessa grande vida. A gente também pode falar que talvez tenha a grande vida, depois tem os sistemas e depois temos nós lá no final, né? O nosso sistema também está precisando processar algo através da gente, né? Exatamente. Uhum. Então, algumas coisas às vezes vêm e a gente consegue perceber que de uma forma geral, e eu acho que isso é uma realidade, o sistema está caminhando para frente, Sempre. né? Então, ele precisa vivenciar, passar, né? E ultrapassar certas coisas, né? Sim. Então, é interessante, eu acho muito bonito esse conhecimento que vem através do sistêmico, de a gente conseguir Sim. ampliar um pouco esse tudo que influencia a nossa vida, né? Essa coisa que vem desse lugar de uma experiência acumulada que está nos fazendo efeito. A gente já está quase chegando no nosso finalzinho. Sim. E já que a gente chegou nesse ponto do sistema oferecendo para nós alguns desafios, eu queria saber a tua opinião sobre o que tu acha dos talentos do sistema, quando ele não nos oferece desafio, mas sim nos oferece presentes, né? Porque eu acredito que aquilo, a minha visão pessoal, o Hellinger trouxe muito uma ferramenta de trabalho para a gente olhar para essas dores, mas eu entendo que talentos também são lapidados durante gerações e de repente nós chegamos hoje com alguns dons que a gente não sabe de onde vem. Sim. Qual é a tua visão disso? Como é que tu Sim. vê isso? Também os talentos são refinamentos do nosso sistema, com certeza. Me lembrei agora bastante, quando tu foi falando, já se instalou em mim a imagem do Miguel, daquele filme Viva, a Vida é uma Festa, né? Que é um filme bem bonito, bem famoso e que trouxe trouxe um grande movimento para mim quando eu o vi. Então, Miguel queria cantar, queria tocar violão, mas isso era algo proibido no sistema dele. A música tinha sido banida do sistema. Mas ele cantava belamente e tocava violão sem nunca ter ouvido uma música, sem nunca ter visto alguém tocar um violão. E uma vontade, né? E uma vontade, Cantar. e um ânimo, e um prazer, né? E naquela família não se ouvia música, porque a bisavó tinha banido a música por ter sofrido, por ter sido abandonada por um cantor, né? Que era que era o bisavô do Miguel. E mesmo sem se dar conta de que a música havia feito uma parte super importante do sistema dele há 2 gerações atrás, Miguel queria cantar, né? Até que ele então descobre por que a música foi banida. Então, não era a música que havia sido banida. Era alguém. Né? Então, nunca é algo que é banido, sempre é alguém. E quando Miguel, né, reencontra, e aqui já vai um spoiler, mas não acredito que alguém tenha deixado de ver esse filme, se não viu. Veja. Que é bom. Então, quando o Miguel descobre o bisavô, ele descobre de onde vem o talento dele. Né? Então, aquele talento passou para ele e foi refinado através dele. Né? E o grande prazer que ele encontrou na música foi justamente a porta que se abriu para aquele que havia sido banido ser reintegrado ao sistema. Né? Então, sim, os talentos vêm de algum lugar também. E é interessante, né? O desafio se torna conciliação, né? Exatamente, exatamente. Como é que está para ti, Eva? Para mim está ótimo, João. Até achei que fomos bem Fomos demais. Bem, né? Sim. Então, agradeço também as pessoas, né, que talvez porventura algum dia irão ver esse material. E vamos ver o caminho que está se abrindo aí através desse trabalho, né? Sim. Uma vez quando eu fui jogar boliche, pela primeira vez, eu fiz muitos strikes. E da segunda vez, foi um desastre.
Então, eu me dei conta que existe sim algo chamado sorte de principiante. Eu espero que isso aqui hoje não seja, É, que essa conversa tão boa, não seja sorte de principiante e que a gente tenha muitas outras oportunidades de boas conversas. sabe o Sim, que pode ser? Às vezes, a primeira vez dá um vislumbre do destino. E vamos agora a ver, gente vai construir isso. vamos ver. É isso aí, pessoal. Que bom. Talvez em breve a gente tenha uma nova conversa, eu e a Eva, só que nos próximos formatos com um convidado. Provavelmente com convidados. Vamos ver. Isso. Vamos ver o que Sim. vai aparecer, né? Uhum. Então, obrigado, Eva. Obrigado para quem for assistir. A gente se encontra num próximo podcast. Obrigado, João. Obrigada, pessoal.